Nosso interesse começou logo depois que sua raça explodiu as primeiras bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, Japão. Foi naquela hora alarmante que enviamos nossas máquinas voadoras, os Flugelrads, para o seu mundo na superfície, para que investigássemos o que sua raça fez. Eu falei sobre o maior encobrimento de todos os tempos, sendo a supressão do fato de que extraterrestres têm visitado a Terra Gaia de outros planetas. Se isso é o maior encobrimento de todos os tempos, depois o segundo maior encobrimento de todos o tempo é a tentativa de manter em segredo o fato de que existe uma civilização de pessoas que vivem no centro da Terra. A civilização é conhecida como Agartha. Isso pode ser difícil de acreditar. Eu sei que foi difícil para mim em primeiro. No entanto, agora tenho um conhecimento absoluto da verdade disso. Para começar, a teologia budista afirma com fervor sua existência. Isto é, acredita-se ser uma raça de super-homens e super-mulheres que ocasionalmente vêm à superfície para supervisionar o desenvolvimento da raça humana. Isso é, também acreditava-se que este mundo subterrâneo tem milhões de habitantes e muitas cidades, sendo sua capital Shambhala. Acredita-se que o rei deste mundo deu ordens ao Dalai Lama do Tibete, que é seu representante terrestre. Suas mensagens são transmitidas através de certos túneis secretos conectando o mundo interno de Agartha com Tibete. O famoso canal russo Nicholas Roerich, que era um canal para mestre ascensionado El Morya, afirmou que Lhasa, a capital do Tibete, era conectado por um túnel com Shambhala no interior da Terra. A entrada de este túnel era guardado por lamas que juraram segredo. Um similar túnel que se acreditava conectar as câmaras secretas na base da grande pirâmide de Gizé com Agartha. O Ramayana, um dos textos mais famosos da Índia, conta a história do grande avatar Rama. Ele descreve Rama como um emissário de Agartha que chegou em um veículo aéreo. É bastante extraordinário que tanto o budista quanto as religiões hindus referem-se a Agartha. A primeira evidência científica pública da existência de Agartha ocorreu em 1947, quando o contra-almirante Richard E. Byrd, da Marinha dos Estados Unidos, voou para o Polo Norte e, em vez de passar por cima do Polo, na verdade, entrou no interior terra. Em seu diário, ele conta como entrou no interior da Terra, ao longo com outros, e viajando 1.700 milhas sobre montanhas, lagos, rios, vegetação verde e vida animal. Ele conta que viu monstruosos animais semelhantes aos mamutes da antiguidade, movendo-se no mato. Ele finalmente encontrou cidades e uma civilização próspera. Seu avião foi finalmente recebido por máquinas voadoras de um tipo que ele nunca tinha visto antes. Eles o escoltaram para um local de pouso seguro e ele foi graciosamente saudado por emissários de Agartha. Depois de descansar, ele e sua tripulação foram levados para encontrar o rei e a rainha de Agartha. Eles disseram a ele que ele foi autorizado a entrar em Agartha por causa de sua elevada moral e ética. Eles continuaram dizendo que desde que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, eles estiveram muito preocupados com a sua própria segurança e sobrevivência. Eles decidiram que era hora de fazer um maior contato com o mundo exterior para garantir à humanidade de não destruir o planeta e sua civilização com eles. Byrd tinha sido permitido para que pudessem fazer contato com alguém em quem confiassem. Para encurtar a história, quando sua visita terminou, o almirante Byrd e sua tripulação foram guiados em seu avião de volta ao mundo exterior. Suas vidas mudaram desde então.
Em janeiro de 1956, o almirante Byrd liderou uma expedição ao Polo Sul. Sobre aquela expedição, ele e sua tripulação penetraram 2.300 milhas no centro da Terra. O almirante Byrd afirma que o Norte e os Polos Sul são apenas duas das muitas aberturas para o centro da Terra. Eu não consigo deixar de pensar no famoso livro de ficção científica de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. O almirante Byrd também afirma o interior. A Terra tem seu próprio Sol. A teoria de Byrd é que os polos da Terra são côncava, em vez de convexa, e navios e aviões podem realmente navegar ou voar em cheio. A imprensa americana anunciou a descoberta do almirante Byrd, mas foi imediatamente suprimido por nossos bons amigos, o governo secreto. Harold Palmer, o editor da revista Flying Saucer, publicou uma detalhada história sobre as descobertas do almirante Byrd. O governo dos Estados Unidos comprou, roubou ou destruiu quase todas as cópias e depois destruiu as placas na gráfica. Disseram-me que aconteceu exatamente a mesma coisa a um artigo sobre a descoberta do almirante Byrd, publicado pela National Geographic. A revista foi lançada e o governo dos Estados Unidos abafou o caso. Se a história não fosse verdade, por que o governo ficaria tão nervoso? É interessante notar que o governo dos Estados Unidos não permite aviões sobrevoarem os polos. Todos os voos são direcionados para contornar os polos e qualquer piloto de linha aérea voando nessas áreas irá confirmar isso. O interessante é que os icebergs são compostos de água doce, não de água salgada. Também é curioso que seja mais quente perto dos polos do que milhares de milhas de distância deles. A abertura nos polos também pode explicar por que há tantos avistamentos de OVNIs nessas áreas. Em seu livro The Hollow Earth, o Dr. Raymond Bernard fala de um homem que confirmou a história do almirante Byrd. Dr. Neff Cotton, de Los Angeles, relatou que um de seus pacientes, um homem de ascendência nórdica, disse-lhe que seguinte história: eu morava perto do Círculo Polar Ártico na Noruega. Num verão, meu amigo e eu decidimos fazer uma viagem de barco juntos e ir o mais longe possível para o país do norte. Então colocamos um mês de provisões em um pequeno barco de pesca. No final de um mês, havíamos viajado muito para o norte, chegamos ao Polo e em um novo país estranho. Ficamos muito surpresos com o tempo lá. Estava quente e às vezes a noite era quase quente demais para dormir. Então vimos algo tão estranho que estávamos ambos surpresos. À nossa frente, no mar aberto e quente, estava o que parecia como uma grande montanha. Naquela montanha, em um certo ponto do oceano, parecia estar se esvaziando. Perplexos, continuamos nessa direção e nos encontramos navegando em um vasto desfiladeiro que conduz ao interior da Terra. Continuamos navegando e então vimos o que nos surpreendeu: um sol brilhando dentro da Terra. O oceano que nos levou para o interior oco da Terra gradualmente tornou-se um rio. Este rio conduzia, como percebemos mais tarde, em todo o mundo interior, de uma ponta a outra. Pode demorar, se você segui-lo por tempo suficiente, do Polo Norte através até o Polo Sul. Vimos que a superfície interna da Terra foi dividida como a externa, tanto na terra quanto na água. Há muito sol e tanto a vida animal quanto a vegetal abundam ali. Navegamos mais longe e mais longe neste país fantástico. Fantástico porque tudo era enorme em comparação com as coisas do lado de fora. Plantas eram grandes, as árvores gigantescas. Finalmente chegamos aos próprios gigantes. Eles estavam morando em casas e cidades, assim como fazemos na superfície da Terra. E eles usavam um tipo de transporte elétrico como um carro monotrilho para transportar pessoas. Ele correu ao longo da margem do rio de cidade em cidade. Vários dos habitantes do interior da Terra, enormes gigantes, detectaram nosso barco no rio e ficaram bastante maravilhados. Eles foram, no entanto, bastante amigáveis.
Fomos convidados para jantar com eles em suas casas, e assim, meu companheiro e eu nos separamos, ele indo com um gigante para a casa do gigante e eu vou com outro gigante para a casa dele. Meu amigo gigantesco me trouxe para casa, para sua família, e eu estava completamente consternado ao ver o enorme tamanho de todos os objetos em sua casa. A mesa de jantar era colossal. Um prato foi colocado diante de mim e cheio de uma porção de comida tão grande que teria me alimentado abundantemente por uma semana inteira. O gigante me ofereceu um cacho de uvas e cada uva era tão grande quanto um de nossos pêssegos. Eu provei um e achei longe mais doce do que qualquer um que eu já tivesse provado lá fora. No interior da terra, todas as frutas e vegetais têm um sabor muito melhor e mais saborosos do que aqueles que temos na superfície externa da terra. Ficamos com os gigantes por um ano, curtindo seu companheirismo tanto quanto gostaram de nos conhecer. Nós observamos muitas coisas estranhas e incomuns durante nossa visita com estas pessoas notáveis e estavam continuamente maravilhados com seus progressos e invenções. Todo esse tempo, eles nunca foram hostis conosco e fomos autorizados a voltar para nossa própria casa da mesma maneira pela qual viemos. Na verdade, eles gentilmente ofereceram-nos proteção se precisarmos para a viagem de volta. Um relato adicional de uma visita à Terra Oca foi contado por outro norueguês, Olaf Jansen, e foi gravado em The Smoky God, escrito por Willis George Emerson e publicado em 1908. O termo Deus esfumaçado refere-se ao Sol central no interior oco da Terra, que é menor e menos brilhante do que o Sol exterior e, portanto, parece esfumaçado. O livro relata as experiências de um pai nórdico e seu filho, que em sua pequena pesca num barco, tentou encontrar a terra além do vento norte, que eles tinham ouvido sobre. Uma tempestade de vento aparentemente os carregou através do polo, abrindo para o interior oco da Terra. Eles passaram 2 anos lá e, ao retornar pela abertura do Polo Sul, o pai perdeu sua vida quando um iceberg se partiu em 2 e destruiu o barco. O filho foi resgatado, mas quando ele contou sua incrível história, ele foi colocado em manicômio porque ninguém acreditou nele. Depois de ser liberado e passando 26 anos como pescador, mudou-se para os Estados Unidos. No aos 90 anos, ele fez amizade com Willis George Emerson e contou-lhe sua história. Sobre em seu leito de morte, ele também deu a Emerson mapas que ele havia feito do interior da Terra, junto com um manuscrito relatando suas experiências. Ele disse que as pessoas vivem de 400 a 800 anos e são de 3,6 metros de altura ou mais. Sua tecnologia científica é muito avançada. Eles podem transmitir seus pensamentos uns aos outros usando certos tipos de radiação, e eles têm fontes de energia maiores do que eletricidade. Eles fazem voar discos voadores, que são operados por este poder superior, que é extraído do eletromagnetismo na atmosfera. É notável que em 1942, a Alemanha nazista enviou uma expedição composta de alguns de seus principais cientistas na tentativa de encontrar uma entrada para o Terra Oca. Göring, Himmler e Hitler endossaram com entusiasmo o projeto. O Führer estava convencido de que a Terra é côncava e que a humanidade vive no interior do globo. Em The Hollow Earth, Bernard também fala de uma fotografia publicada em 1960 no Globe and Mail em Toronto, Canadá, que mostra um belo vale com colinas verdejantes. Um aviador alegou que a foto havia sido tirada de seu avião enquanto voava além do Polo Norte.